Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e Pai Celestial, diante de Tua presença, me encontro nesta hora para suplicar, Senhor, Sua graça, a Tua direção, a Tua inspiração, o Seu grande poder, do Teu Santo Espírito, naquilo que vamos expor neste momento, através deste canal, deste programa, e que as bênçãos do Senhor sejam abundantemente derramadas em cada coração dos seus filhos e filhas, que são os eleitos de Deus predestinados para a vida eterna, que crê firmemente na mensagem da hora, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Para a glória do Teu nome santo eu te rogo no nome deste Deus que vive eternamente. Amém. Homens de Deus são ungidos em todo o mundo para pregar o Evangelho. Mensagem, perguntas e resposta, número 3. Foi pregada em 23 de agosto de 1964. Então, o profeta de Deus, ele pregou esta mensagem para ajudar os irmãos ali presentes nesta época. E com toda certeza também serve para nos ajudar a crescer na fé e aumentar a nossa convicção na mensagem de Deus. Porque fizeram esta pergunta para o profeta de Deus: Irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? E o profeta de Deus, ele responde mais adiante, porque os irmãos, ao perguntarem, eles fizeram esta afirmação: nós temos visto você ordenar homens. Nós não cremos que você faria isso se não fosse para eles pregarem. Então, o profeta de Deus ordenava homens para pregar o Evangelho. Homens que foram selecionados e comissionados por Deus, que tinham um chamado em suas vidas, um chamado para um ministério. Então, o profeta responde mais adiante, ele clama misericórdia. Irmão, irmã, qualquer que ele disse que ninguém devia pregar a não ser eu. Isto já era, naquela época, uma mentira. Quem fez esta afirmação dizendo que ninguém deveria pregar a não ser o profeta. Momblana, profeta de Deus, ele responde dizendo que esta afirmação que fizeram era uma mentira, estava errado. Por quê? Porque Deus tem estabelecido na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. São ministérios elegidos por Deus, desde antes da fundação do mundo. E que cada um que tem o seu ministério dado por Deus, no seu tempo estabelecido por Deus, eles são manifestados nesta pessoa, neste homem. São ministérios estabelecidos por homens escolhidos por Deus. Mulheres nunca foram comissionadas por Deus para pregar o Evangelho. Deus nunca deu às mulheres esta comissão. Esse negócio de mulheres pregar o Evangelho e dizer que existe aí uma afirmação no mundo aí, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Isso é uma afirmação errada. Isso é uma afirmação mundana, de pessoas que não têm discernimento espiritual. São pessoas carnais, mundanas, religiosas, mas que são pessoas sem discernimento, pessoas cegas espiritualmente. Porque a mulher ela tem o seu lugar, como o homem também tem o seu. Deus estabeleceu para cada um de nós o nosso lugar, a nossa função, a nossa missão.
Tudo tem que estar, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Se estiver contrário à palavra de Deus, está errado e deve ser corrigido e consertado para que nós possamos estar na perfeita vontade de Deus. Que a pior coisa que tem é alguém estar na vontade permissiva de Deus. Pessoas que são influenciadas, às vezes, por espíritos errados e insiste em estar num lugar onde ela não foi ordenada por Deus. Isto é muito perigoso porque tem consequência mais adiante. Então o profeta de Deus, ele responde essa pergunta: misericórdia, irmão ou irmã, qualquer que lhe disse que ninguém devia pregar, não sei eu seria certamente um pobre sujeito a Deus com isto, com tudo isto. O profeta de Deus, ele fala: eu seria um imprestável fazer tal afirmação. Então, todo homem que sente uma chamada de Deus sobre sua vida, entre no ministério e comece a pregar. O profeta de Deus, ele diz: nós precisamos deles. Nós precisamos. Todos nós precisamos um dos outros. Cada pastor, se ele realmente é um pastor que tem discernimento e que tem visão espiritual nas Escrituras, ele reconhecerá que ele precisa dos demais ofícios em operação aonde ele exerce o seu ministério pastoral. Porque Deus elegeu 5 ofícios neotestamentários para levar a igreja de Deus ao aperfeiçoamento. Isto está na Bíblia. A palavra de Deus afirma isto categoricamente. Que Deus, ele estabeleceu na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns mestres, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito. Porque é necessário esses ofícios para levar a igreja ao aperfeiçoamento, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e para que a igreja de Deus esteja preparada e pronta para o arrebatamento. Nenhuma palavra de Deus pode ser tirada e nenhuma palavra de Deus pode ser acrescentada. E nada pode ser acrescentado de tudo aquilo que está escrito. Não pode haver adulteração na palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus leva aquele homem, aquele ministro, a estar em adultério espiritual. Adultério espiritual é terrível. E muitos estão vivendo nessa condição de adúlteros espiritualmente. Almas adúlteras. Por quê? Porque tem adulterado a palavra de Deus. Tem colocado as suas próprias interpretações particulares. Tem posto as suas próprias ideias. Eles misturam as suas ideias, as suas interpretações com as Escrituras. E isto causa adulteração na palavra de Deus. Você deve tomar a palavra de Deus conforme ela está escrita, conforme ela foi inspirada por Deus. Então, se nós estivermos nesta posição, então nós estaremos perfeitamente na vontade de Deus. Homens de Deus, diz o profeta, são ungidos em todo o mundo para pregar o evangelho. Ele diz: eu sou apenas uma pedrinha na praia, entre as grandes. Humildade. O profeta de Deus foi um homem humilde. Ele não estava se fazendo de humilde. Ele realmente era humilde porque Deus estava nele. E cada ministro que tem de fato o Espírito Santo de Deus reconhece que
Ele, como homem, é um pequeno. Nós somos pequenos. Nós, diz o profeta, nós não temos nenhum grandão aqui em nosso meio, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande. Ele, Jesus Cristo, é o maior. Nós somos apenas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ministros de Deus, que foram ordenados, estabelecidos por Deus para pregar o Evangelho. Mas o grandão é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, falando, pregando pelo Espírito Santo, ele diz que cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando-vos uns aos outros superior a si mesmo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele se fez homem. Sendo Deus, se fez homem, se fez servo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele, sendo Deus, mas se humilhou na forma de servo. Mas nós temos as Escrituras que afirma que depois que ele desceu, ele se humilhou, foi humilhado, porque ninguém desceu mais baixo do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi humilhado mais do que o Senhor Jesus Cristo. Mas depois de sua humilhação, ele foi exaltado. Ele foi exaltado acima dos céus. Que diz o profeta que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Louvado seja Deus. Se queremos ser exaltados por Deus, não por nós mesmos, primeiro nós temos que estar disposto a nos humilhar. Humilhai-vos, diz a palavra de Deus, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Nós devemos estar nesta posição para estarmos na perfeita vontade do Senhor. Homens de Deus são ungidos em todo o mundo para pregar o Evangelho. Sou apenas uma pedrinha na praia entre as grandes. Há muitos mais elegíveis, dignos, mais do que qualquer coisa para pregar do que eu. Eu sou apenas um pequeno e humilde aqui. Sou um grão de trigo no meio de um grande armazenamento. Assim não é apenas você sabe o que eu quero dizer. Qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o Evangelho. Todo homem que é chamado por Deus precisa pregar o Evangelho. E todos aqueles que são ordenados por Deus precisam pregar o Evangelho, porque se Deus te chamou, Ele te capacitará. Ele te dará todos os equipamentos necessários para você exercer a sua função, o seu ministério, a qual Deus te ordenou. Glória a Deus. Agora nós encontramos, meus irmãos, isso está na mensagem, perguntas e respostas número 3, que foi pregada 23 de agosto de 1964, no parágrafo 203 ao 205. Isso está escrito na mensagem, perguntas e respostas número 3. Um ministro no púlpito deve primeiro encontrar-se com Deus. Deve haver um preparo. Você deve se preparar, mesmo você sendo um homem chamado por Deus, você tem que ter um preparo espiritual. Nenhum homem tem o direito de subir ao púlpito para pregar a palavra até que ele faça como Moisés fez. Encontrar-se com Deus sobre o solo onde não há teólogo que possa explicar isto. Moisés estava ali. Então, não importava como os mensageiros de Israel diziam, isto não tem sentido, você apenas imaginou que viu isto, isto é tolice, você não podia tirar aquilo dele. Ele sabia, ele esteve ali, ele foi o qual isto aconteceu. E nenhum homem
com diploma de teólogo ou algum diploma de doutor tem o direito de estar atrás do púlpito para reivindicar a mensagem de Jesus Cristo, até que ele primeiro encontre Deus face a face na coluna de fogo. Tem que haver um chamado de Deus. Você tem que ter uma vindicação do seu chamado para estar num púlpito para pregar. Lamentavelmente, muitos estão exercendo um ministério que não foram ordenados por Deus, não foram chamados por Deus. Isso é lamentável, mas isso acontece, isso tem acontecido. Muitos estão pregando o evangelho porque foram escolhidos pela igreja. Tudo bem. O profeta ensina que a igreja tem o direito de escolher o seu pastor, mas há requisitos estabelecidos por Deus em sua palavra para que aquele homem possa exercer o seu ministério pastoral. Cada ofício tem o seu requisito. Cada ministério tem a sua missão. Mas Deus respeita. Na verdade, em Atos capítulo 1, não foi o que aconteceu quando eles estavam ali no cenáculo de Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo? E eles, os irmãos ali, a igreja, eles se precipitaram na escolha de Matias. Deus não escolheu Matias, a igreja escolheu Matias no lugar de Judas, mas Deus o recusou. Quem tomou o lugar de Judas foi o apóstolo Paulo. Mais tarde, Deus vindicou como apóstolo dos gentios o apóstolo Paulo, que não foi apenas apóstolo, mas foi também profeta, mensageiro da era de Éfeso. Então, meus irmãos, nós não podemos precipitar nas nossas decisões. Devemos esperar em Deus para que aquilo possa ser aprovado por Deus, vindicado por Deus. Então, o profeta de Deus, ele diz: agora, você deve orar pela igreja a qual está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas têm espíritos. Agora, eu não quero ser crítico, mas eu percebo que sou um homem velho e partirei um desses dias. Eu tenho que responder naquele dia do julgamento pelo que digo esta noite ou esta manhã ou qualquer hora ou em qualquer lugar que eu estiver dizendo tal coisa, pregando. Entretanto, eu tenho que estar muito determinado e verdadeiramente convencido. Você tem que responder por aquilo que você está pregando. Todos nós, como pregadores, terão que dar conta daquilo que pregamos diante de Deus. Porém, você vai à igreja e, se você observar o comportamento da igreja, apenas observe o pastor por um momento. E você normalmente verá que a igreja age como pastor, o seu pastor. Então o profeta ele faz uma afirmação, e às vezes eu gostaria de saber se não estamos recebendo o Espírito um do outro, ao invés de receber o Espírito Santo. Que na verdade é o que acontece. Quando alguém recebe o Espírito do outro, ele começa a falar igual o outro, a agir igual o outro, porque ele recebeu o Espírito do outro, não o Espírito Santo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você age como o Espírito Santo, você fala como o Espírito Santo, você vive como o Espírito Santo, você faz as obras do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Estas são as verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso levá-lo
a uma igreja, diz o profeta, onde eu vi o pastor se levantar, mover a cabeça para frente e para trás. Você observa a congregação, eles fazem a mesma coisa. Tome um pastor que engole qualquer coisa. Normalmente a igreja fará a mesma coisa. Esses pastores volúveis, que não têm convicção, que não têm uma genuína e verdadeira revelação na palavra de Deus, engole qualquer coisa. Hoje eles estão pregando uma coisa, ensinando uma coisa, passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco estão ensinando outra, dizendo que recebeu uma nova revelação. Pelo contrário, eles não receberam nada de nova revelação. Eles foram enganados por espíritos errados, e por isso nós temos hoje um monte de ismos e um monte de heresias dentro dos tabernáculos, através de pastores que nunca tiveram de fato uma verdadeira e genuína revelação na mensagem do profeta de Deus. Porque aqueles que têm uma revelação genuína e verdadeira, que é uma fé verdadeira na mensagem, ele passa 10, 20, 30 anos, 40 anos, e ele tem a mesma convicção na mensagem original, que foi inspirada através do Espírito Santo ao profeta de Deus. E o profeta de Deus passou para nós. Porque Deus revelou um profeta de Deus, e através das mensagens, das literaturas, nós, se temos uma fé verdadeira, a mesma fé que habitou nos apóstolos e nos profetas, teremos a mesma convicção, a mesma doutrina, a mesma palavra. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Isto é, as Escrituras. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.